Muito bem. O que eu quero mostrar aqui? Olha que incoerência, cara. Isso é incoerente. Ele tenta parecer que não é, mas é incoerente, ok? Olha isso aqui, né? Nós temos aqui esse vídeo, inclusive foi um vídeo que eu até coloquei nos meus stories lá. Olha só. Deixa eu só tirar essa. Cadê aqui? Aqui, pronto. Ó. Muito obrigado por essa oportunidade. Tá errado fazer isso aqui. Tá errado, isso aqui é a casa do Senhor. Isso aqui não é lugar de política, vocês estão todos errados. Eu vim aqui emprestar minha voz para um culto. Eu não vim aqui para fazer isso. E gostaria de todos os... Muito bem. Eu só vou colocar esse que é o ponto principal. Cara, eu queria dar um abraço nesse cristão. Juro, eu queria dar um abraço nesse cristão que gritou no meio da igreja para ficar aquele clima bem constrangedor, né? E tendo que ensinar o pastor dele o que se faz no púlpito, né? Ele está ensinando para o pastor dele, olha, pastor, o que se faz no púlpito, não sei se o senhor não aprendeu lá no seminário, mas o que se faz no púlpito é pregar a palavra, é levar a igreja a adorar, ok? Eu não vim aqui prestar minha voz para política. Cara, é sério mesmo, eu queria descobrir quem é esse cara. Eu espero que a internet descubra quem é esse cara. E deve ser de São Paulo, porque, se não me engano, na igreja, depois, na continuação do vídeo, estava o Marcos Pontes, estava lá nessa igreja. E aí, olha, sinceramente, eu queria dar um abraço nesse cara. Esse cara merecia um abraço, sabe? Eu queria falar, meu irmão, se nós tivéssemos em cada igreja só um irmão como você, o cristianismo estaria um pouco melhor. Não estaria salvando o cristianismo, não, mas estaria um pouco melhor. Muito bem, então olha só. Ele postou, quem postou isso foi o Anderson, ok? O Anderson Silva postou a respeito disso, de políticos no púlpito, ok? Mas olha o que ele diz aqui nesse último aqui. Fala, meu povo. Continuando aquela questão de um vídeo que eu postei ontem, domingo, sobre um irmão gritando, protestando no meio do culto, que ele foi para o culto, então ele não foi para a igreja, para a casa do Senhor, para ver o seu pastor vendido apresentar candidatos para a eleição 2022. A igreja tem dono, ela é do Senhor Jesus. Pastor não tem igreja, é o Estado que diz que o pastor tem uma igreja quando lavra um estatuto. Mas se a igreja é do pastor, consequentemente ela não é de Jesus. Na igreja de Jesus, políticos não sobem ao púlpito, ok? Ouviram isso? Ouviram isso? Olha a frase que ele disse. Ele disse que políticos não sobem ao púlpito. Ele não está falando que políticos não pregam sobre política no púlpito. Ele não falou que políticos falam ou fazem campanha eleitoral no púlpito. Ele mesmo falou, políticos não sobem no púlpito. Mas aí ele continua no vídeo. Vou te dar mais uma vez o meu exemplo. Braslândia é uma cidade satélite aqui do Distrito Federal. Fui pregar lá sábado. Sou candidato a deputado. Não falei com... Dá para entender isso? Dá para entender como é que um cara se contradiz no próprio vídeo? Ele é candidato e ele foi pregar lá. Ele acabou de falar, políticos não sobem no púlpito. E ele está subindo no púlpito. E aí ele tem uma desculpa do porquê que ele pode subir e outros políticos não. Eu cheguei, não falei enquanto preguei. Preguei a palavra, peguei a mensagem, vim embora. Tratei desse assunto, né, de devaneios políticos, com os pastores na nossa salinha ali de confraternização. Hoje, um rapaz do rap me procurou dizendo, pastor, obrigado pela palavra, pelo ensino, me tocou profundamente. E eu fiquei extremamente abismado, admirado, porque nunca tinha visto isso. Sei que o Senhor é candidato e o Senhor não tocou no assunto e nem insinuou a igreja a concluir que o Senhor era candidato. É isso, gente, que eu tô tentando, mas a idolatria parece que fritou o cérebro e o temor de vocês. Eu tô tentando ensinar vocês que quem sobe ao púlpito é um pastor, mesmo que ele seja envolvido, ok? Mas qual é o seu problema? Que você está olhando agora Lula, Bolsonaro, esquerda, direita, filosofia, moralidade, desconstrução, revolução, ideologia de gênero.
e você acha que, porque temos um inimigo em comum, que são as filosofias que destroem nossos valores, nós temos o direito de fazer na casa do Senhor que bem entendemos. Você não deve olhar... Muito bem. Eu, sinceramente, é revoltante, né? É revoltante o cara que fala que políticos não sobem no púlpito. Eu sou político e eu subi no púlpito, né? Mas fique tranquilo, eu sei me policiar. Cara, ele sabe que ele ganha, e muito, inclusive com essa postura. Olha que coisa magnífica. Eu vou numa igreja, sou candidato. Todo mundo lá sabe que eu sou candidato. Aí eu vou em uma igreja, eu prego nessa igreja, mas não falo sobre política. Ok? E aí depois eu faço um vídeo falando o quanto eu sou diferente dos demais, porque eu sou político, mas quando eu subo no púlpito, eu não falo sobre política. Cara, eu não sei eu não sei onde é que a gente vai parar. E o pior é que as pessoas veem um vídeo desse e elas nem conseguem entender o quanto é contraditório o que ele disse. Ele se contradiz no próprio vídeo, entendeu? Ele não esperou outro vídeo para se contradizer. Ele não falou, não, eu vou falar aqui um vídeo, depois lá na frente eu falo o contrário, exatamente do que eu estou falando aqui agora. Não, no mesmo vídeo, cara. No mesmo vídeo ele se contradiz. Meu amigo, quer ser deputado? Larga o púlpito, meu amigo. Larga o púlpito. Se Deus te chamou para ser pastor, por que você está indo ser deputado? Não, porque Deus me chamou para ser deputado. Ora, então se Deus te chamou para ser deputado, não te chamou para ser pastor. Então larga o púlpito. Larga o púlpito, meu querido. Oh, meu Deus do céu. O pessoal está aqui falando. Douglas Oliveira. Rafael, você acha inapropriado usar status de capitão, pastor e general para se candidatar? De capitão e general, eu não sei. Não tenho opinião a respeito disso. O pastor, com toda certeza. Quem está se candidatando não é o pastor. Ok? É aquilo que eu estou falando. Pessoal, minha posição é simples. Se ele se candidata, ele deixa de ser pastor automaticamente. Então, ele não pode mais usar o título de pastor porque ele não é mais pastor. Entendeu? Ele não é mais pastor. Então, ele agora se candidata e vai viver a vida política. Pode ter se enganado, né? Ele pode ter... Isso acontece. Isso pode acontecer. A pessoa achar que tem um chamado missionário, um chamado pastoral. Não tem. E aí? Não, você quer saber uma coisa? Não tem um chamado. Vi que não tem um chamado missionário. Me confundi. Nem pastoral. E eu tenho um chamado para político. Ok, vai ser político. Mas larga o púlpito, larga aquilo que você pode utilizar como artifício de dizer que Deus está na sua candidatura. Entendeu? Deus está apoiando essa candidatura. Porque, afinal de contas, eu sou pastor, né? Se Deus não apoia um pastor, vai apoiar quem? Simone Mello. Simone, condenada, uma tatu é borboleta com flor. Você está, então, duplamente condenada, né? Porque a pastora Nadir fala que é exatamente esses dois exemplos que ela dá, né? Tatuagem de borboleta com flor, lá, e de flor. Então, você tem as duas. Quer dizer, pastora Nadir, você precisa ir ter com a pastora Nadir. Quem sabe ela consegue aí, né? Fazer alguma intercessão diretamente a Jesus, aquela conversa diretamente com ele. Quem sabe? Quem sabe? E a outra é o símbolo infinito com o nome do meu marido dentro de um coração. Pois é, me desculpa, mas pastora Nadir não perdoa nenhuma dessas aí, viu? Infelizmente, para a pastora Nadir. Título: Leigo ensina alto, clero. Leigo ensina alto, gostei da jogada. Alto clero, eclesiástico, como se procede no culto dominical. Eu acredito em cristão como esse que se levantou e falou essas verdades. Bacana, né? Rafael, pode usar status para se candidatar exemplos? Respondi ali em cima. O Genildo aqui falando, estou com Mendes, estou sentindo um MBL no coração do Rafael. Não, é assim mesmo, Genildo. Se eu não defendo o cara que você defende, aí você tem que colocar uma peste em mim para dizer que, olha, eu sou ruim, né? Eu defendo o MBL, eu defendo esquerda. Como você mesmo disse, né? Se alguém não vota no presidente, só pode ser esquerdista, né? Essa é a lógica, né? Na cabeça de pessoas que apoiam o Bolsonaro. E eu fiz uma live aqui, né? Eu fiz uma live e os dois que votam, os dois que são, pelo menos um, né? O Flávio, que é mais bolsonarista, não teve coragem de falar o que eu falei, né? Só que aí me derrubaram a live. Que mais? Anderson Silva se contradiz há muito tempo. Já tinha percebido que ele queria ser político. E faz bem, porque se contradiz, às vezes, acusa a pessoa sem prova alguma. Não, aí não faz bem, não. Aí você está querendo dizer que, tipo assim, já que não... não, aí nós vamos só ter um mal político, caramba. Ora, se ele não é um bom aqui, se ele
faz coisas que não deve fazer como pastor, você acha que ele vai deixar de fazer coisas que não se deve fazer como deputado? Não, ele não deveria ser nenhuma coisa nem outra. Se ele está fazendo coisa errada, ele não deveria ser nem pastor e nem político. Ora, como assim? Que mais? Genildo, eu estou tocado com tanta asneira desse maravilhoso candidato pastor. Não é um pré-político. É incrível como esse pessoal consegue enxergar essas asneiras, né? Em alguns candidatos, em outros não. O que será que está acontecendo? Pegando seu pé, viu, Genildo? É só brincadeira aí. Rafael, já respondi de novo. Grandão, grandão da Galileia. Esse povo se contradiz que nem sente. Pois é, cara. O que mais aqui? O Ranieri está dizendo, Rafael, você considera político como profissão qualquer? Porque se for uma profissão como qualquer outra, existem muitos pastores que têm que ter outra profissão. No Brasil, a maioria da igreja, não. Não considero a política em si como uma outra profissão e nem creio que seja o melhor o pastor ter uma outra profissão. Eu entendo pastores que precisam ter outra profissão, porque a igreja não tem condição de sustentar. Eu entendo essa questão. Mas, nesse caso, não creio que a outra profissão deve ser a política, porque ele vai usar o púlpito como palanque para conseguir ir para a política, entendeu? A igreja dele vai ficar à mercê, ou vai ficar muito à mercê de alguém que tem um poder de influenciar o voto, de fazer ele se tornar aquilo que ele quer ser. Então, não deveria. Não deveria. Assim como eu não acredito, por exemplo, que pastor possa ter o pastor de uma igreja não pode ter qualquer empresa que fornece coisas para a igreja onde ele é pastor. Ok? Creio dessa forma, entendeu? Rafael, mas não faz nada de errado. Pois é, mas a mulher de César não pode só ser honesta, ela tem que parecer honesta. Não basta ser honesta, ela tem que parecer. E aí, de repente, o pastor tem uma empresa que fornece coisas para a igreja, e olha que incrível. A empresa dele prospera de acordo com a prosperidade da igreja. É muito estranho. Mas, hoje em dia, isso é o menor dos nossos problemas, né? Que mais? Genildo, deixa desse vitimismo. Rapaz, deixa desse vitimismo. Eu estou brincando, cabeção. Ô, Genildo. Paulo precisava ter outra profissão, mas afirma que a igreja que pode deve sustentar seu pastor. Exatamente, a igreja que pode deve sustentar o seu pastor. E é muito engraçado, né? Porque Paulo utilizava a outra profissão dele para ajudar a igreja. Olha a cabeça de Paulo. Falou, eu tenho outra profissão porque eu não quero ser pesado para a igreja. Eu não quero que a igreja sinta peso ao me sustentar. Hoje, as pessoas têm outra profissão ou outras empresas para colocar peso na igreja, entendeu? Para fazer a igreja comprar todo tipo de coisa que ele quiser. Afinal, ele é o pastor, ele decide o que a empresa vai comprar, o que a igreja vai comprar. E olha que coisa absurda. Não é que a igreja acaba sabendo que a melhor coisa que a igreja tem para comprar é justamente os produtos fabricados pelo pastor da igreja? Não é uma maravilhosa coincidência esse mundo? Mas Jesus pega cada peça na gente, né? E aí, gostou desse corte? Então não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal.